Minha amiga, meu amigo, antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que considere fazer uma doação ao canal para que nós possamos enfrentar a ofensiva fascista de 2026 e nos estruturar. Fazendo essa doação ao Blog da Cidadania, você apoia a comunicação progressista e antifascista nesse país. Eu conto com seu apoio. Use o QR Code ou o código Pix que estão na tela. E vamos em frente. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 29 de maio de 2025. São 8 horas da manhã. Minha amiga, meu amigo, o Donald Trump deu um passa-moleque em todo mundo. Eu sempre digo que não se deve confiar em políticos, mas sobretudo em políticos como Donald Trump, Jair Bolsonaro. Aí é que você não pode confiar mesmo, porque eles traem todo mundo. Eles traem até a si mesmos. Às vezes eles agem de uma forma que traem a si mesmos. Veja bem, no século 65 a.C., um poeta romano chamado Horácio cunhou uma frase que mostra como é que funciona quando você cria uma expectativa muito grande de que algo vai acontecer, algo grandiloquente, uma grande tempestade que vem aí e depois não acontece quase nada. E essa frase foi: a montanha pariu um rato. E exatamente isso aconteceu agora com o vencimento do prazo que o Eduardo Bolsonaro e o bolsonarismo em geral deram para aquela questão das medidas punitivas de morte financeira do Alexandre de Moraes e tudo aquilo que prometeram que o Donald Trump faria contra os ministros do STF, ia punir as famílias dos ministros do STF, ia tirar os cartões de crédito. Não era só a medida que foi anunciada. O que foi anunciado foi nada. Não à toa, o chanceler Mauro Vieira declarou ontem o seguinte: olha, isso é uma decisão deles, eles podem decidir quem é que eles querem que entre no país deles e quem eles querem que não entre. O que não significa, veja bem, que o Alexandre de Moraes não possa ir, por exemplo, num evento da ONU, se eles proibirem mesmo, ainda não tem nada proibido, não foram citados nomes. Mas, por exemplo, tem um acordo, na verdade não é um acordo, é uma lei que foi aprovada da Organização das Nações Unidas, de que a ONU não é território norte-americano, é território internacional. Então, se os ministros do STF, Moraes, quiserem ir a um evento na ONU, eles podem ir, eles descem no aeroporto, tomam um táxi, vão até a ONU e ficam lá dentro da ONU até terminar o evento e depois vão embora. É assim que funciona a questão das Nações Unidas, que é um território internacional. Nos Estados Unidos, assim como eles podem proibir que entre lá quem eles não quiserem, nós podemos proibir que entre aqui quem nós não quisermos. Mas o pior de tudo isso é que o Trump trouxe para a posse dele os donos das Big Techs, o Mark Zuckerberg, da Meta, o Jeff Bezos, da Amazon, o Elon Musk, do X. E o Elon Musk mostra muito bem a insatisfação desses barões das mídias sociais, porque eles estão também levando um passa-moleque de Donald Trump. Veja só, o Elon Musk está deixando o governo agora, com críticas ao Trump. Por quê? Porque o Trump afundou o Elon Musk. A Tesla desabou, que é a fábrica de carros deles, perdeu para a chinesa BYD, e as redes sociais não dão dinheiro para ele, e ainda por cima ele vê os negócios dele despencarem, e a perspectiva, o Elon Musk vê, de perder o Brasil para a Starlink. O Lula já fechou acordo com os chineses para colocar os satélites da Amazônia, que estão, metade deles estão na mão, os satélites que transmitem a internet na Amazônia, estão nas mãos do Musk. E o Lula vai puxar esse tapete e, com isso, a Starlink vai ter um problema muito sério, porque não existe muita praça
para a Starlink no mundo. Porque o que a Starlink oferece? Ela oferece algo que só interessa se o sujeito estiver numa região abandonada, né? Por exemplo, a Amazônia, que não tem infraestrutura, só selva e tal, lá sim o sinal de internet via satélite é algo interessante para as pessoas. Nas cidades, no resto do mundo, no mundo cosmopolita, nos grandes países, isso não interessa, porque você tem a rede convencional de antenas de internet, de celular. Então, minha amiga, meu amigo, o Elon Musk não pode perder a Starlink no Brasil, e vai perder. E por que ele sai do governo Trump? Porque ele saindo do governo Trump, ele se afasta da encrenca. Você vê que ele parou de atacar o STF, parou de atacar todo mundo, porque a Tesla e o nome do Elon Musk estão sendo odiados no mundo inteiro. As lojas da Tesla sofrendo ataques, ataque com coquetel Molotov, no mundo inteiro. Então, o que acontece é que, além de tudo isso, os bolsonaristas tinham previsto para o fim de maio, que é hoje, amanhã, né? Chegou o dia, as sanções contra o Moraes, a morte financeira do Moraes, que o Elon Musk disse que o Eduardo Bolsonaro disse que aconteceria, não aconteceu nada. E por isso o Eduardo Bolsonaro está tendo que se explicar outra vez. Há pouco tempo, algumas semanas, ele teve que explicar a questão da missão dos Estados Unidos, que estava vindo aqui para punir o Alexandre de Moraes. Viria David Campbell aqui ao Brasil com uma comitiva para punir o Alexandre de Moraes. Não aconteceu nada disso, nem se reuniram, David Campbell nem se reuniu com o bolsonarismo e nada aconteceu. E agora o Trump ataca de novo e deixa o Eduardo Bolsonaro com a brocha na mão, porque a medida que ele adotou não é nada. A medida, nós não vamos deixar entrar no país. Pode acontecer, a imprensa bolsonarista, que agora criou-se uma imprensa bolsonarista, que é composta pelos jornais Folha de São Paulo e Estado de São Paulo, se bolsonarizaram, viraram bolsonaristas na cara dura. Por quê? Não sei. Não me perguntem por que é que eles viraram bolsonaristas na cara dura, mas viraram e agora estão dizendo, virão outras medidas, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Não fizeram. Não fizeram e não tem como fazer, porque se eles fizerem, vai haver reação. O Brasil vai reagir, o Brasil tem instrumentos para reagir. Vai criar problema para os empresários deles. É exatamente a reportagem do Blog da Cidadania, no Primeiras Notícias de ontem. Eu recomendo que você assista, eu vou linkar aqui no fim do vídeo, e eu publiquei no Brasil 247 um artigo extenso, 5, 6 páginas ali, mostrando por que é que ia acontecer aquilo que efetivamente aconteceu. Ou seja, nada. Por quê? Porque eles não têm o que fazer, essa ameaça eles não têm o que fazer, porque o Brasil é um Estado soberano e eles não têm jurisdição aqui dentro. Eles não podem fazer nada. E essa história do cartão de crédito vai haver retaliação. Vão expulsar o Elon Musk, vão criar problema para bancos americanos, empresas americanas, e aí vai jogar o Brasil no colo da China, que é tudo que os Estados Unidos não querem. O empresariado nos Estados Unidos, várias instituições nos Estados Unidos não querem isso e o Trump não vai fazer. Ele vai ter que se enquadrar e vai ficar tentando enganar todo mundo com esse passa-moleque, com essas medidas de fancaria aí, que na verdade não são o que ele ameaçou fazer. Vamos assistir então a reportagem que eu preparei para você. A posse do presidente Donald Trump reuniu grandes líderes políticos rivais nesta segunda-feira no Capitólio. Os democratas Barack Obama, Hillary e Bill Clinton chegaram ao Congresso ao lado de chefes de Big Techs. Entre os magnatas da tecnologia estavam Jeff Bezos, da Amazon, Tim Cook, da Apple, Sundar Pichai, do Google e Mark Zuckerberg, da Meta. Trump é o 47º presidente dos Estados Unidos. A política brasileira vive a expectativa de um momento vindo dos Estados Unidos. Aliados próximos do ex-presidente Jair Bolsonaro esperam que o governo de Donald Trump aplique sanções ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, o STF, nos próximos 10 dias.
O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro comemorou a declaração do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, sobre a possibilidade de sanções ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro afirmou que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, está prestes a provocar um grave incidente diplomático entre Brasil e Estados Unidos. A declaração... Deputado Eduardo, qual a consequência para o Brasil caso um ministro da Suprema Corte do país receba sanções dos Estados Unidos? O deputado Chico Alencar acabou de expressar a sua ignorância quando ele diz que o Alexandre de Moraes vai ter bens bloqueados e o visto perdido. Não é apenas isso. Alexandre de Moraes não vai sequer poder fazer uma comprinha na Magazine Luiza ou uma blusinha da Shein, porque o pagamento disso daí é feito através de cartões de crédito de bandeira, principalmente norte-americana, como a Mastercard, Visa ou American Express. Ele vai ser impedido de abrir contas em banco. E qualquer pessoa que se relacione com Alexandre de Moraes também ficará à mercê de receber essas mesmas punições. Então não é algo tão simples assim. E além disso, como matérias dos jornais já dão conta, né? Outras pessoas estão em análise, como por exemplo a esposa dele, que ficou milionária com um escritório de advocacia após o ministro Alexandre de Moraes se tornar membro da Suprema Corte Nacional. Então tudo isso daí está no meio desse jogo. Os Estados Unidos não estão apenas sancionando Alexandre de Moraes, eles estão sancionando e vão ficar observando para ver a reação das autoridades. Então o meu conselho a todas as autoridades de Brasília é: não se metam. Essa é uma guerra particular do Alexandre de Moraes. O Estado americano Marco Rubio, além de ter feito o tweet anunciando a retirada de visto dos censores, ele acabou de também fazer um anúncio detalhando um pouco mais sobre essa matéria. Deixa eu ler com vocês aqui. Anúncio de política de restrição de vistos direcionada a estrangeiros que censuram americanos, datado de 28 de maio, hoje. É inaceitável que autoridades estrangeiras emitam ou ameacem emitir mandados de prisão contra cidadãos ou residentes dos Estados Unidos por postagens em redes sociais feitas em plataformas americanas, enquanto estão fisicamente presentes em solo americano. E as lojas de veículos da Tesla de Elon Musk viraram alvo de protestos dentro e fora dos Estados Unidos? Em pouco mais de uma semana, estações de carregamento foram incendiadas em Boston. Um homem foi preso após disparar um coquetel Molotov contra uma empresa em Oregon. E prisões foram realizadas em um protesto diante de uma loja da fabricante de veículos elétricos em Nova York. Na França, pelo menos 12 veículos foram danificados em uma concessionária da Tesla. Os prejuízos são estimados em 4,3 bilhões de reais. Finalmente, a questões de ingerência no Brasil, acho que eu queria só relembrar as palavras que disse, fiz referência ao Barão do Rio Branco, dizendo que o Brasil não tem alianças, o Brasil não tem parcerias incondicionais. O principal é o, sem dúvida nenhuma, o interesse nacional, que está sempre em primeiro lugar. Vossa Excelência fez essa referência a uma decisão que parece que acabou de sair anunciada pelo secretário de Estado americano. Isso diz respeito a vistos a pessoas. A questão de visto, a política de visto é uma política de cada Estado. O Estado toma a decisão de conceder ou de não conceder. São inúmeros os fatos, inúmeros os casos conhecidos de brasileiros que pedem visto comum de turista, que são negados e tudo. Os vistos oficiais, evidentemente que tem que haver concordância para um encontro bilateral. Mas, como eu disse, há casos e casos. Os vistos para participantes em reuniões multilaterais, como são Nações Unidas, OEA e tudo, os acordos de sede obrigam o país a conceder. Portanto, isso não acontecerá. Agora, a questão de conceder visto é uma questão única, exclusivamente, da alçada do país que emite o visto. E a oposição bolsonarista ficou furiosa com o chanceler Mauro Vieira por ele dizer o óbvio: olha, isso é um problema deles. Mas eles vão impedir o Moraes de ir na Disney. Tudo bem, vão impedir o Moraes de ir na Disney. O mundo é grande, né? Na verdade, eu digo para vocês, entre Estados Unidos e Europa, eu não penso duas vezes, sinceramente. Mas, vamos lá. A oposição agora quer o impeachment dele por ter dito que o rei está nu, né? Os CEOs das Big Techs, né, das redes sociais, na verdade, o Zuckerberg, Facebook, Instagram, o Elon Musk do X, né? O Jeff Bezos da Amazon, esses caras aí, Tim Cook da Apple, e até o da TikTok,
Sam Altman da OpenAI, todos esses tiveram lugar de destaque ali na posse do Trump, e ele prometeu mundos e fundos. Por quê? Porque ele depende, o Donald Trump, Jair Bolsonaro, esses caras, eles dependem de apoio dessas redes sociais. Então, eles têm crescido nessas redes também porque eles manipulam os algoritmos para favorecer a direita, né, que tem assediado esses CEOs das Big Techs para dar um engajamento maior para eles. É uma jogada. Só que o Trump não entregou nada, ele deu um passa-moleque. Primeiro ele abandonou o Bolsonaro. E agora também ele abandonou os donos das Big Techs com uma medida pífia. Aliados próximos a Bolsonaro diziam que esperavam que o Trump aplicasse as sanções em 10 dias. Isso foi dito, foi prometido em 26 de maio. Passaram-se aí, passou-se o tempo e não aconteceu nada. O que aconteceu foram essas medidas meia boca aí que não vão ter maiores consequências, e o STF já declarou, o chanceler declarou, o governo Lula já declarou que não estão nem aí. Pode fazer o que quiser, se eles fizerem vai ter troco, né? Eu recomendo fortemente, de novo, que assistam à reportagem do Primeira Notícias de quinta-feira, dia 28, eu vou linkar no fim dessa matéria. Os Estados Unidos anunciaram essa restrição de visto para quem censurar americanos. E isso não inclui, inclusive, os bolsonaristas, que eles falavam morte financeira, perda de cartões de crédito, e não se meta autoridades em Brasília, porque senão vocês vão ser os próximos. Nada disso aconteceu de novo. Já tinha tido o caso do David Gamble, que ele disse que tinha vindo prender o Moraes, e não aconteceu nada. Essa ação do Trump, que pode atingir o Moraes, pode, eventualmente, é para proteger as Big Techs, para ele dar uma satisfação para as Big Techs, tá? Porque ele não tem o que fazer. Na verdade, ele não pode nem pedir. O Alexandre de Moraes lá tirou o X do ar e vai tirar de novo, tá? Por isso que o Elon Musk tomou uma decisão. Mas antes de falar dela, vamos ver aqui. Os Estados Unidos vão impor sanção a Moraes, para dar o exemplo. Então, antes, há uns dias atrás, né, 3 dias atrás, o Eduardo Bolsonaro disse que o Moraes ia virar exemplo. Não virou exemplo de nada, nem tocaram o nome dele. Podem tocar ainda? Podem tocar, mas eles vão tirar o visto, e daí? Né? O governo Trump pode impor diferentes sanções a Moraes. Se a Folha de São Paulo tentando amplificar a coisa, restrição de visto, ação judicial da empresa, ele já moveu, inclusive perdeu, né? Ele moveu uma ação judicial da empresa dele, a True Social e a Rumble moveram a ação, levaram um troco na justiça, perderam a ação contra o Moraes, mas quer dizer, perderam em primeira instância, né? Projeto de lei no Congresso americano para tirar os cartões de crédito do Moraes, de bandeira americana, evidentemente, e as sanções pessoais, a lei Magnitsky, que pode, é a mesma coisa, né? Vai atingir os alvos com uma perda de cartão, é tudo a mesma coisa. Não tem. Eles tentam criar, a Folha de São Paulo virou francamente bolsonarista. Ontem o Estadão publicou um editorial dizendo que não pode abrir ação contra o Eduardo Bolsonaro, que é antidemocrático. Democrático ele fica lá conspirando contra o país dele, né? O governo Lula diz que a sanção dos Estados Unidos não pode atingir Moraes. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, sustenta que a sanção financeira a Alexandre de Moraes não pode ter vigência extraterritorial. Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, sustentou que a aplicação da lei Magnitsky pelos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes não tem o condão de atingir o magistrado do STF em solo brasileiro. A interpretação do chanceler diverge da adotada pelos Estados Unidos, isso porque a lei Magnitsky prevê que os sancionados não podem fazer negócio ou assinar contratos com cidadão americano, mas eles podem fazer isso dentro dos Estados Unidos. Aqui eles não vão fazer. Não vão fazer, porque vão ser multadas. As empresas, por exemplo, os bancos, eles vão receber multas enormes, de bilhões, né? Além disso, já na visão do chanceler Mauro Vieira, os brasileiros não podem ser impactados em solo brasileiro por sanções aplicadas em outros países.
Acabou, a jurisdição deles termina lá, não aqui. A Justiça dos Estados Unidos suspendeu as tarifas de Trump, é outro caminho aí, que evidentemente vai ser judicializado. Vamos entrar na Justiça dos Estados Unidos. E, enquanto isso, as lojas da Tesla, as vendas da Tesla despencam. A BYD superou a Tesla com as vendas anuais de mais de 100 bilhões. O governo Lula assinou acordo com a concorrente chinesa da Starlink e o Elon Musk, ele deixou o governo Trump com medo disso, porque ele está perdendo muito dinheiro com essa aliança com o Trump. A retomada do julgamento sobre a regulação das redes é vista como uma reação. O STF acelerou. Essa gente não está entendendo que o Brasil não está com medo dessas ameaças do Trump. Tá? Assim como a China não teve, assim como muitos países não tiveram. O Brasil pode adotar várias medidas para sancionar, falei já sobre elas aqui, para responder aos Estados Unidos. E o Bolsonaro está com medo, sabe do quê? De ir para a cadeia e ter os bens bloqueados. E isso deve acontecer em breve. Eu vou falar sobre isso na próxima edição. Enquanto isso, os aliados do Eduardo Bolsonaro dão como certa a permanência dele nos Estados Unidos e falam em campanha à distância. Isso é outra piada da Folha de São Paulo. Minha amiga, meu amigo, é outra piada. Sabe por quê que isso é uma piada? Porque como é que ele vai fazer campanha se ele vai estar respondendo um processo na justiça e vai ser condenado provavelmente muito antes da eleição do ano que vem? É a Folha de São Paulo aderindo ao bolsonarismo de uma forma que eu acredito que deveria ser investigada. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.